Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Bora lá pro resumão do Salazar. Quem é que lembra dessa, hein? Resumão do Salazar foi o meu primeiro quadro quando eu abri o Instagram. Eu abri o Instagram não tem tanto tempo assim, não. Acho que todo mundo que eu conheço foi o último. Tava na Gazeta, o pessoal, pô, importante abrir um quadro, um Instagram, um perfil lá e tudo mais. E eu, para variar, resistente com redes sociais, falei, não, então vamos abrir, vamos criar alguns quadros, pelo menos para trazer alguma coisa bacana. O primeiro quadro foi o resumão do Salazar, e aqui na Salazar TV você vai continuar com esse resumão. A gente deve gravar ali, dando um panorama rápido, um resumo de fato das principais notícias da semana. E ó, tem uma coisa que você precisa entender aí do outro lado. Nós teremos muitos quadros aqui. Vai ter o pós-jogo do Salazar com análise e opinião, vai ter o resumão, vai ter a apuração do dia com um noticiário ali mais quente, a informação, como aconteceu, por exemplo, essa semana, algumas vezes, alguns furos de reportagem e tudo mais. A gente vai ter aqui um momento, um quadro só de interação. A gente vai poder bater um papo, eu vou ficar ali só para responder perguntas de vocês, para trocar uma ideia com vocês sobre o assunto que for. Vai ter reportagem especial, enfim, vai ter muita coisa aqui na Salazar TV, então fica ligado. E ó, uma coisa, hein? Tem muita gente falando isso, vai falar só do Corinthians? Negativo. Aqui a gente vai trazer opinião, informação sobre qualquer coisa, sobre a informação que eu tiver, sobre o assunto que eu quiser ou que vocês queiram. Porque eu vou estar sempre de olho aqui nos comentários, no chat, quando a gente tiver a possibilidade de fazer as lives. Então, fique de olho aqui na Salazar TV, que você não vai perder nada, vai ter muito conteúdo interessante. Então, bora lá para o nosso primeiro resumão do Salazar? E sim, a gente começa com o Corinthians. Ó, vou tentar ser rápido, trazer detalhes, informações que eu tenho, principalmente de bastidores, sobre os assuntos que vocês viram essa semana. É o que eu sempre falo, eu gosto muito de checar, de apurar, de trazer a minha informação. Prefiro, como eu sempre falo, acertar do que muitas vezes ser o primeiro. Dar um furo de reportagem é legal, mas mais legal é acertar, é não falar besteira, é ter esse cuidado, e esse é o cuidado que eu sempre tive, que vocês vão poder acompanhar aqui. Então bora para o resumão dessa semana do Corinthians. Estou com as anotações aqui, vou começar com o assunto Neto e Memphis Depay, porque em dado momento isso daí monopolizou o noticiário, né? Neto, Memphis Depay e tudo mais. Aqui não é nem muita informação, aqui é mais opinião. Sinceramente, a crítica que o Neto fez ao Memphis Depay, uma crítica normal, e o Memphis merecia essas críticas, na minha opinião. Tem sido um jogador importante para o Corinthians? Claro que tem sido, mas ele é um jogador, em tese, de outro nível, de outro patamar, que custa muito caro. E o primeiro semestre dele começou a render já na segunda metade do Campeonato Paulista. Na final, né, nas finais, ele foi um jogador importante, mas não foi um jogador decisivo. E o que pesa aí? Libertadores e Sul-Americana. O Memphis ficou devendo demais e vai ser cobrado, como qualquer outro jogador do quilate dele, que ganha o que ele ganha e tudo mais. Então assim, eu vi o Neto criticar o Memphis, mas não achei que ele exagerou. Olha que o Neto às vezes exagera, mas eu não achei que ele exagerou. Para fazer uma música criticando o Neto, dizendo que o Neto precisa disso para ganhar dinheiro, aí o Memphis, na minha opinião, foi mal demais. E comprou uma briga, todo mundo conhece o Neto. Aí virou aquele escândalo todo. E meu amigo, no Corinthians, a história do Memphis no futebol pode ser a história que for, mas no Corinthians ele precisa comer muito arroz com feijão para chegar no Neto. O que o Neto fez no Corinthians nem se compara. Subir na bola na final do campeonato é muito pouco, perto do que o Neto já fez no Corinthians. Então, faltou muita calma para o Memphis, assimilar as críticas, entender que ele não estava realmente tão bem assim, que estava devendo, entender quem é o Neto. Faltou um pouquinho de noção no Memphis para mim. E nessa, estou com camisa 10 de 1990. Tá certo? Essa é só uma opinião. Bora lá para as informações. Bom, a gente continua falando do Memphis Depay aqui porque vocês souberam na Gazeta, né, na Gazeta Esportiva, em primeira mão, uma notícia que repercutiu demais no Brasil inteiro. O Memphis Depay entregou uma segunda notificação
para a gestão. E aí vem uma informação para vocês. A gestão que assumiu agora, a gestão interina comandada pelo Osmar Stabile e pelo Armando Mendonça, com uma nova estrutura, ela está sofrendo alguns sustos, algumas surpresas, porque infelizmente a gestão passada comandada pelo Augusto Melo não fez uma transição. E isso para mim é gravíssimo, porque, gente, o Corinthians tem que estar acima das brigas políticas. E isso é o Corinthians, é o clube não pode ser prejudicado e o clube, isso é informação, está sendo prejudicado por ausência de conversa, de comunicação e de transição entre os governos. Não dá para a diretoria ficar tomando susto e ficar sabendo por meio dos outros e-mails e notificações das coisas que aconteceram. Coisas importantes que precisam ser decididas. Vou dar um exemplo aqui. Vinícius Cascone, ex-diretor jurídico do Corinthians, estava à frente das negociações com a Adidas. E ele, ao perceber que deixaria a diretoria, se colocou à disposição. Foi até o Vinícius Manfred, conversou com as pessoas, conversou com o Osmar, falou, tá aqui, é importante, você precisa resolver isso rápido, estou à sua disposição. Achei bem bacana a atitude do Cascone e tem que ser por aí, deveria ser por aí. Assim como o Duílio lá atrás fez com o Augusto Melo, né? O Augusto até naquela briga política teve que admitir que foi bem recebido, que houve a transição, foi tudo apresentado e mostrado. E não dá para fazer o que o Augusto Melo fez. As pessoas saberem, assim, sopetão, em cima da hora. Igual aconteceu, chega uma notificação lá do Memphis falando, estou me devendo X e se não me pagar, eu não vou cumprir com as minhas obrigações profissionais. Você tem 24 horas para resolver isso, porque o clube nem estava sabendo de uma primeira notificação que foi lá de 15 de maio. Ah, é só ir lá e olhar? Não, não é só ir lá e olhar, não. Muitas vezes a gente falou aqui sobre essa questão. Vou dar um exemplo. Essa segunda notificação foi enviada para o e-mail do Leonardo Pantaleão, que assumiu o jurídico agora. E ele comunicou aos outros. Portanto, se a outra notificação foi mandada para alguém e não direcionada à diretoria em si, ela não vai estar constando lá no sistema do clube, ela vai estar no e-mail pessoal de quem recebeu. Por isso que é importante entender os porquês das coisas e perceber como faltou, na minha opinião, zelo à gestão anterior para essa transição, pensando no clube, independentemente das brigas políticas. Vamos lá. Quero falar também sobre a premiação Imagem de Junho e o salário do Memphis Depay. Por que eu quero falar sobre isso? Porque a premiação dele está atrasada, todo mundo já sabe, não é só a dele. É a premiação do feminino, é a premiação do masculino, é a premiação particular que o Memphis tem, que é de 4,7 milhões por causa do título do Campeonato Paulista. Eu acho um absurdo, mas enfim, há quem concorde. E a imagem de junho, ela atrasou por 4 dias. Na primeira notificação não tinha a questão da imagem de junho. Na segunda notificação, sim, ele colocou, porque deveria receber dia 20, bateu dia 24, ele ainda não tinha recebido. Por que ele não tinha recebido? Porque ele não enviou a nota. Foi isso que aconteceu. A atual diretoria pediu para que enviassem as notas para que os pagamentos fossem feitos. E o Memphis, staff dele, não enviou a nota do clube, só por isso que ele não recebeu. Então fica aqui a explicação, só que ele juntou tudo na questão da notificação, depois o clube foi lá, acertou essa pendência, ele se apresentou, enfim, as coisas tendem a correr bem, apesar da dívida ainda da premiação, que vai ter que ser negociada com ele, a premiação de todo o elenco, porque se pagar o Memphis, não pagar o elenco, vai ficar uma situação complicada nesse sentido. E sobre o salário do Memphis, muita gente discutindo o salário do Memphis, se é 6 milhões, não é 6 milhões e tudo mais. O que vocês precisam entender de uma vez por todas, eu publiquei uma matéria na época falando do salário do Memphis, o contrato, na verdade, do Memphis. Eu tive acesso ao contrato do Memphis, tá? São 4 contratos. Ele tem o salário CLT, ele tem imagem, tem luvas e tem as bonificações, as premiações. Não existe, não dá pra gente falar assim, o Memphis ganha X por mês. Porque não é assim que funciona o salário dele. Na CLT, o salário dele foi fixado em 6,17 na cotação do euro. O salário dele é um número em euro. Na cotação de 6,7 em relação ao real, foi fixado e ele recebe isso fixo. Tá? Agora, imagem e luvas não é fixado. Ele varia de acordo com a cotação. Então não é um valor exato. E tem mais também. O salário do Memphis muda mês a mês, ele é volátil. Por quê? Porque existem oscilações previstas nos próprios contratos. Exemplo para vocês.
Luvas do Memphis, se eu não me engano, 25 milhões. 25 milhões. Elas serão pagas, em tese, que está no contrato, em 3 parcelas durante o ano. Não é todo mês. Ela não está diluída. A não ser que o clube chegue a um acordo posterior com ele, um aditivo de, olha, eu vou pagar essas luvas aqui para você de maneira diluída. Pode ser. Mas o que está no contrato é que serão 3 parcelas que vão somar aí quase 25, um pouco mais de 25 milhões de reais. Só que é pela cotação do euro. Então, quando vencer essa parcela, tem que ver qual que vai ser a cotação daquele momento. E você não paga isso todos os meses. Não tem essa questão. O salário dele com premiação é um, sem premiação é outro. Então, quando ele bate uma meta, ele tem que ganhar mais. Antes dele bater a meta, ele ganha menos. Tem a cotação, tem um mês que tem luva, um mês que não tem luva. Não dá para cravar, o Memphis ganha X por mês, porque não é assim que ele ganha, tá? Então, só para deixar isso claro para vocês, por isso que é tão difícil falar sobre o salário do Memphis. A Esportes da Sorte, ela vai pagar 21 milhões dos 25 milhões de luvas que ele tem a receber. E por mês, ela deposita 1,5 milhão para o Corinthians pagar o Memphis, o salário dele. 1,5 milhão sai da Esportes da Sorte todo mês e pinga lá. Pimba, para o Memphis. Todo o restante o Corinthians tem que assumir. Vai ter mês que vai sobrar 2 milhões para o Corinthians pagar. Vai ter mês que vai sobrar 6 milhões para o Corinthians pagar. Ou mais, ou 8, dependendo. Imagina um mês. Vou te pagar a bonificação pelo título, vou te pagar a bonificação por metas atingidas. E, enfim, tem as luvas. Quanto vai ficar esse mês? E vai ter mês mais barato. Conseguiram compreender? Isso é informação, não é opinião. Igor Coronado. Essa vocês também souberam primeiro por mim, na Gazeta Esportiva, a matéria da Gazeta Esportiva, assinada por mim, repercutida bastante também em todos os lugares. Igor Coronado vai embora do Corinthians. E todo mundo ali ficou feliz. Todo mundo ficou feliz. O Corinthians entendia que o Coronado não rendia e era caro demais para ficar no banco de reservas. E o Coronado entendia que só sentar no salário e ficar ganhando dinheiro, como por exemplo o Luan fez, o Coronado não estava afim disso. Ele estava afim de jogar. Então ele preferiu procurar um lugar em que talvez ele ganhe menos ou ganhe mais, independentemente disso, mas abrir mão do que ele tinha a receber para poder jogar bola e seguir o seu caminho com respeito ao Corinthians. Foi a solução encontrada por clube e pelo empresário com a anuência do jogador, e, sinceramente, a melhor das soluções. Olha só, o Corinthians estava devendo cerca de 8 milhões de reais, um pouquinho menos que isso, para o Coronado, certo? Que o Augusto Melo não pagou, não conseguiu honrar, ficou ali para a diretoria pagar. E 1,8 milhão para o empresário do jogador que tinha direito ali a comissão, parte ali do dinheiro por comissão. O que eles resolveram fazer? Bom, o Coronado topou, o Corinthians propôs, o Coronado topou, o pagamento em 18 parcelas. O Corinthians vai pagar esse valor aí, um pouco menos de 10 milhões de reais, em 18 vezes. Vai dar aí quase 500 mil reais por mês. Você tinha um custo de 2 milhões, vai pagar aí 500 mil reais, você diluiu de uma maneira que dá um fôlego para o clube. E o jogador, ao final disso tudo, vai receber os seus aí quase 8 milhões de reais. E o empresário topou parcelar a parte dele em 10 vezes, sem cobrar juros e tudo mais. Então, Rafael também foi bem bacana nesse sentido para o Corinthians, porque o Corinthians está devendo, né? Então, o Corinthians conseguiu uma negociação sim, muito vantajosa, na minha opinião, principalmente porque ele evita um novo caso Rojas e vai deixar de pagar aí uma despesa de cerca de 17 milhões de reais que o Corinthians teria pela frente se o Coronado continuasse por aqui. Bom para todo mundo, não foi? Reforços, muita gente falando de reforços no Corinthians, o time se reapresentou sem grandes novidades. O que eu posso passar para vocês? Há um entendimento dentro da diretoria e da comissão técnica de que sim, o elenco do Corinthians carece de opções, precisa de reforços. Isso é uma concordância ali, é
é uma versão unânime entre comissão técnica e diretoria do Corinthians. Para quais posições? Um atacante de beirada, um meia armador, né? A gente tem que lembrar os jogadores que o Corinthians acabou perdendo agora. Então eles entendem que falta um atacante de beirada, que falta um meia armador, que seria importante ter um primeiro volante também, um outro primeiro volante, zagueiro, isso todo mundo sabe que o Corinthians precisa, e um lateral direito. Há um entendimento de que o Corinthians tem essas carências no elenco. Porém, o clube está numa situação financeira muito complicada. Então, não criem grandes expectativas, porque o Corinthians vai atrás das oportunidades de mercado. Aqueles jogadores que venham sem pagamento de multa rescisória, sem nada do tipo, apenas acertando um salário que não seja tão alto. Enfim, o Corinthians vai atrás das oportunidades de mercado, porque há um entendimento que sim, precisa de reforços em algumas posições, mas não, o Corinthians não tem dinheiro para sair gastando e contratando e pagando multa rescisória por aí. Isso é um tema. Em cima disso, dois outros pontos. O primeiro, segurar jogadores é algo considerado fundamental para a sequência da temporada. Mas também há a consciência de que o Corinthians vai ter de vender jogadores. Vai ter que vender. Não tem jeito, não tem escolha, vai ter que vender jogadores e eles estão ali trabalhando para ver qual jogador você consegue uma boa venda, mas que não prejudique demais o time dentro de campo, o elenco dentro de campo. Será que não é melhor vender alguns dos reservas? Muito se fala, o Corinthians sim tem interesse em negociar Félix Torres, enfim, e tantos outros jogadores que estão ali no elenco, como Palácios, como, enfim, outros jogadores que não são muito bem aproveitados, Héctor Hernandes, enfim, há um sentimento de que o Corinthians tem jogadores ali ainda para aliviar a folha salarial e quem sabe fazer alguma grana. Mas não se surpreendam se o Yuri Alberto foi embora. Não é a intenção do clube, não é a intenção do jogador nesse momento, mas não dá para se surpreender se isso acontecer. Assim como o Breno Bidon, que para muita gente é o jogador que pode resolver o problema, pelo menos temporário, né? Pelo menos para essa janela. Então, aguardemos, porque é isso, gente. O Corinthians sabe que precisa reforçar, mas não tem dinheiro, vai ter que ser criativo. Sabe que precisa vender, mas vai ter que vender com cuidado para não prejudicar demais o time. E vai ter que trabalhar bem, administrar bem tudo isso para esse segundo semestre. Entre a necessidade, entre a ambição dentro de campo, vai ter que trabalhar muito bem com Fabinho Soldado, Dorival Júnior e toda a cúpula da diretoria para equalizar essa situação do Corinthians, que não é nada simples, né? E o Corinthians acertou com a Nike para mais 10 anos de parceria, né? Uma informação que você soube também com exclusividade na Gazeta Esportiva é que o Corinthians não assinou um contrato com a Nike. Muita gente falando, já está assinado, está tudo certo. Não, o Corinthians assinou um MOU, é uma sigla em inglês, MOU, que serve como um memorando de intenções, traduzindo aqui para o nosso bom português. Qual que é essa ideia? Tem risco agora de azedade? Não, está fechado, vai ser com a Nike, é ela mesma, está tudo certo. Os principais termos já foram debatidos, concordados e inseridos nesse memorando de intenções. Porém, as coisas podem mudar. Cláusulas podem ser debatidas, discutidas a partir de agora. É como se fosse uma garantia. Bom, tá certo, acertamos aqui, está garantido. Pode começar a produzir aí um material que a Nike precisa desse tempo, assim como a Adidas precisava, enquanto a gente debate aqui com calma melhor para todo mundo sobre algumas coisinhas. Por quê? Porque o Corinthians não está renovando um contrato. O Corinthians está fazendo um contrato do zero. Do zero. Havia um entendimento dentro da Nike, dentro do Corinthians, de que aquele contrato, o outro, era anterior, era ruim, era prejudicial para os dois. Então eles estão fazendo um contrato do zero. E vai muito além da questão do dinheiro. É de você, por exemplo, poder colocar multa se a Nike não entregar o que precisa entregar, você poder ter esses artifícios de cobrança, comprometimentos diferentes, do Corinthians poder abrir lojas sem depender de uma autorização da Nike, poder produzir alguns produtos sem depender dessa autorização da Nike. Enfim, tem muita questão aí que complicava o Corinthians, engessava o Corinthians
e que eles estão acertando agora depois desse memorando de intenções. Mas é importante entender que o contrato ainda vai ser assinado, muita coisa ainda pode mudar. Por que eles resolveram assinar com a Nike? Eu vou falar uma coisa para vocês, um termo financeiro que foi utilizado, dentro do mercado financeiro, que foi utilizado para essa conclusão, sabe? Porque houve ali uma espécie de votação. Osmar Stabile tem a opinião dele, mas ele chamou o Rosala Santoro, o Piovesan, o Leonardo Pantaleão, o Armando Mendonça, enfim, muita gente foi ouvida. O que é melhor para o Corinthians? Vamos discutir. Pesou muito isso daqui, ó, o RAROC, espero estar falando certo, a sigla que significa o quê? Retorno ajustado ao risco sobre capital. Essa avaliação é uma métrica financeira usada para avaliar a rentabilidade de um investimento ou de um negócio, considerando o risco envolvido. O Corinthians tinha um risco muito grande, todo mundo sabe, né, de entrar em litígio com a Nike, da Nike entrar com liminar e barrar o contrato com a Adidas, e barrar o fornecimento de material. Enfim, o Corinthians tem uma despesa gigantesca numa briga judicial. E além disso, depois, eventualmente, uma derrota na justiça, que era bem grande a chance, né? As cláusulas eram leoninas. Tudo bem, mas está lá escrito que o Corinthians não podia, né, negociar com ninguém nesse período. Ele negociou. Então, como é que faz? E aí, o cálculo feito, a estimativa feita em cima disso era de coisa de além de 100 milhões de reais. Por isso que era importante o Corinthians sentar com a Adidas e com a Nike, calculando os riscos. Houve, por exemplo, um pedido para a Adidas. Adidas, você assume esse risco aqui? Se der ruim lá na frente, você ajuda a gente a custear para você ficar com a gente? E não, a Adidas não quis entrar nessa. Então tudo foi muito debatido. E no final das contas, o Corinthians conseguiu um grande contrato. Os números da Nike superaram os números da Adidas. O Corinthians recebe valores a mais se vender além de 750 mil camisas com a Adidas. Com a Nike, perdão. Se fosse com a Adidas, tinha que vender mais de 1 milhão para ter essa receita a mais. Outra coisa, os royalties, o mínimo garantido com royalties, a Nike vai pagar mais. Os demais, pelo patrocínio, pelo enxoval e tudo mais, a Nike igualou a proposta da Adidas. Então, no final das contas, valeu mais a pena. A Adidas tinha a grande vantagem das luvas, 100 milhões em luvas. Com a Nike serão 100 milhões em adiantamento. Pediram pela taxa Selic, o Corinthians falou sem chance. E a Nike topou mudar isso para IPCA para não perder o Corinthians também. Porque tem uma coisa que vocês precisam entender. A Fisia correu para renovar com o Corinthians de maneira unilateral lá atrás, quando nós informamos isso em primeira mão, e ela fez isso porque houve um entendimento e uma, entre aspas, ordem da Nike Inc., que é a Nike matriz lá dos Estados Unidos, falando que o Corinthians é importante para a nossa estratégia global, renovem este contrato, não podemos perder o Corinthians. Então o Corinthians também estava numa situação não só com o chapéu na mão, a Nike precisava também do Corinthians, muito. Então, por isso que mesmo assim, nessa situação, o Corinthians conseguiu ali fazer as suas imposições, porque a Nike também dependia demais do Corinthians e não queria perder o Corinthians de jeito nenhum. Aliás, no momento ela só está com o Corinthians na Série A, se eu não estiver enganado. Portanto, o que é importante vocês entenderem é tudo isso, a questão do memorando, questão de que a Nike também precisava do Corinthians, do que o Corinthians não aceitou, por que o Corinthians escolheu a Nike, valores, enfim. Muita gente falando, isso foi o Andrés, isso foi o Ronaldo. Não foi bem assim, né? A decisão passou por muita gente e você vai falar o que para mim? Que Leonardo Pantaleão é aliado do Andrés? Que Rosala Santoro é aliado do Andrés e do Ronaldo Fenômeno? Porque rolou esse zum por aí. Claro que eles são pessoas influentes, são, mas a decisão partiu de um grupo de pessoas ali que não está aliado a nada com isso, né? A Ronaldo, Andrés e nada disso. Portanto, é por isso que o Corinthians escolheu a Nike. Agora vamos para aquela parte de bastidor, de investigação, que eu muito trago aqui para vocês. Um assunto muitas vezes chato, mas fundamental, importante, que tem ganhado força no Corinthians cada vez mais. Vou tentar ser rápido aqui. Vai de bet. Young Lee foi indiciado, vocês souberam em primeira mão na Gazeta Esportiva. Por que ele foi indiciado? Porque a polícia entende que ele foi omisso. Por que a polícia entende que ele foi omisso? Muita gente discorda disso. Há quem concorde, há quem discorde. Mas a questão é simples. Vou passar para vocês uma informação, não é uma opinião. O delegado Thiago Fernando Corrêa entende que Young Lee é um grande advogado, ele tem competência profissional, ele tem competência acadêmica, ele tem uma estrutura em volta dele, condições plenas de exercer
um trabalho correto da área dele, certo? Certo. O contrato da Vadibet não passou pelo compliance a pedido do Augusto Melo, das pessoas envolvidas, entre aspas, com medo de vazamento. O Yunque Lee assumiu a responsabilidade. Então, a responsabilidade passou a ser dele, correto? Correto. Fez a averiguação, tudo bem, levantou os dados da empresa que foi solicitada a ele. Olha, dá uma levantada nos dados dessa empresa aqui. Rede Social Design Media, LTDA. Ele levantou e ele não fez nenhuma observação, nenhum alerta para absolutamente nada. E a polícia entende o seguinte, opa, peraí, o Alex Fernando André, o Alex Cassundé, trabalhou na campanha do Augusto Melo. A empresa, aberta há pouco tempo, capital baixo, não tem experiência, know-how nenhum em intermediação, nunca fez isso na vida, não tinha o KNAI, né, a qualificação para poder exercer essa intermediação. E nada disso valia uma observação, um alerta, né, não sugeria algo estranho. Enfim, o Yunque Lee entendeu que não. Não há nada que desabone, a empresa pode receber normalmente se for devido a ela algum tipo de valor. Ele não é autor de nenhum crime, né? Ele não participa da negociação. Se a rede social fez a intermediação ou não, ele não sabe, ele não participou de negociação nenhuma. Mas ele acabou, entre aspas, ajudando ao cometimento de um eventual crime, segundo o delegado, porque ele poderia ter emitido alertas, poderia ter avisado, poderia ter comunicado, deveria, porque assumiu essa responsabilidade com totais condições para isso, e não o fez. Não citou absolutamente nada, mandou seguir. E para o delegado, depois de tudo que ele apurou sobre as pessoas, os autores da negociação, entende que o Yunque Lee cometeu ali um ato de omissão. Yunque Lee é um dos maiores advogados, dono de um dos maiores escritórios do Brasil, da América Latina. Olha como é importante, servir até de lição para a gente, né? Muitas vezes a gente está muito seguro do nosso trabalho, a gente tem muita confiança na nossa competência. Eu não estou falando que o Yunque está certo ou errado, mas olha onde ele foi se meter, o problema que isso vai gerar para ele, para a carreira dele, para o escritório dele. Então, assim, é uma situação bem, bem complicada que acabou caindo sobre ele nesse caso. Complicado. Deveria? Né? Fez certo o delegado? Não fez? Bota aqui nos comentários, deixa a sua opinião. Márcio Sayeg, primeiro secretário do Conselho Deliberativo do São Paulo, virou advogado do Augusto Melo, no caso Vadibet. Muita gente se perguntando, né? Da onde vem tanto dinheiro para custear esses advogados? Sinceramente, eu não sei. Tenho as minhas desconfianças, que são em cima de informações, de apurações. Tem muita gente ajudando o Augusto Melo, mas com qual interesse, né? Por quê? Gastando milhões com esses advogados. São perguntas que alguém um dia vai ter que responder. Agora entrou o Márcio Sayeg, e aí tem uma sacada aí. Duas. Curiosidade. Alex Cassundé, ligado ao São Paulo. Sérgio Moura, ligado ao São Paulo. Você sabia que a empresa que assessora a Vadibet também é ligada ao São Paulo? Não ligada ao São Paulo, mas as pessoas que trabalhavam no São Paulo, por coincidência, tem uma agência, abriram uma agência, e essa agência é quem atende a Vadibet também. E agora veio o Márcio Sayeg, que é do Conselho Deliberativo de São Paulo, participar da defesa do Augusto Melo. É muita gente do São Paulo nessa história, não é? Coincidências da vida. O que eu tenho de informação sobre isso é que o Márcio Sayeg entrou lá a pedido de pessoas do São Paulo, porque o São Paulo foi citado no caso da Vadibet. O São Paulo foi citado. E deve-se iniciar uma investigação para cima do clube do Tricolor, para cima do clube do Morumbi. Então, há um interesse também de ter acesso ao que está rolando ali no inquérito, pensando no São Paulo, não só no Augusto Melo. Isso é uma informação para vocês. Novo inquérito aberto agora pela Polícia Federal. Meu Deus do céu, é muito caso de polícia no Corinthians, né? Mais um agora. Agora por possíveis crimes tributários. Isso pode não estar ligado à sonegação de impostos. Tem muita gente confundindo as coisas. Possíveis crimes tributários. Corinthians, por exemplo, pode ter ali acordos para pagamentos tributários e não está honrando com isso, não está pagando. E quem é que é o responsável? O presidente no momento do vencimento. Então vamos dar um exemplo aqui. O Duílio Monteiro Alves, lá em 2023, fez uma série de acordos e estava ali, pagando seus acordos.
Chegou Augusto Melo em 2024, não paga acordo nenhum. O problema é do Duílio? Não, é do Augusto. Isso que é importante entender. Quem é o presidente responsável por fazer os pagamentos e manter tudo isso em dia? É ele quem responde. E neste caso, pode ser responsabilizado com o próprio CPF. Isso é um problemaço, pode se tornar um problemaço para a vida particular, como pessoa física de quem quer que seja, Augusto Melo, Duílio Monteiro Alves, quem quer que seja. Soube que lá atrás o Andrés passou por isso e teve que correr para resolver. Então, é um assunto para todo mundo ficar bem atento. Chama a atenção o fato de que o Duílio Monteiro Alves não foi notificado e intimado pela Polícia Federal, ao passo que o Augusto Melo foi por 2 vezes. Informação exclusiva que nós trouxemos lá na Gazeta Esportiva, por 2 vezes. Em maio, houve ali um pedido para o não comparecimento dele, ele não apareceu, e agora uma segunda intimação para agosto. Então, por enquanto, a polícia convocou o Augusto Melo por 2 vezes e nenhuma vez o Duílio. Isso chama atenção e é algo que o Augusto vai ter que responder, porque pode prejudicar o Corinthians, mas pode prejudicar muito ele também, né, na pessoa física. E os aditivos assinados em cima da hora, hein? Tem muita gente aí que defende o Augusto Melo e criticou isso, né? O próprio Augusto Melo criticou muito o Duílio ter assinado alguns contratos ali, prestes a sair da presidência. E agora descobrimos que o Augusto fez a mesma coisa e ninguém sabia. De novo, notícia exclusiva trazida por mim lá na Gazeta Esportiva, que repercutiu demais. Horas antes do Bocato sair do Corinthians, meu Deus, eu até esqueci o primeiro nome do Bocato agora, Marcos Bocato, né? Marcos Bocato, muito citado no inquérito da Vaidbet como alguém que pode ter uma ligação com o crime organizado e também com Augusto Melo, segundo a polícia. Ele, que ganhou um cargo no Corinthians, horas antes de ser afastado desse cargo, né, como todos os outros, teve um aditivo assinado pelo Augusto Melo sem passar pelo jurídico por nada. Foi lá, assinou, pegou 2 testemunhas, o Greg lá da Arena, a Daina, assessora de imprensa dele, assinaram ali e deram para ele, ao invés de uma multa natural de 1 mês, triplicar a multa. Pagar 3 salários para ele, que aí, ao invés de ser 25 mil, vai para 75 mil. Por quê? Augusto Melo, ciente de que ia sair, ciente de que o Bocato seria dispensado, é só para tirar dinheiro do clube e dar pro cara? Por que disso? Enfim, foi feito. Procurei sempre, para todas essas matérias, procurei Augusto Melo, enfim, fez ataques, reclamou de vazamento e tal, mas não justificou porque não tem o que justificar. É meio óbvio, um absurdo, assim como o contrato da RF, Rede RF de Segurança e Serviços, que é a empresa de limpeza e segurança. Haviam 3 contratos, formamos em primeira mão, um de limpeza da Arena, o outro de segurança do Parque São Jorge, o outro de limpeza do Parque São Jorge. O da Arena, eles não assinaram aditivo porque precisava da concordância do Fundo Arena. Agora, os outros 2 que não precisavam de ninguém, sem passar pelo jurídico, por nada, pelo contrário. Depois do jurídico não ter aceitado as condições apresentadas ali, eles foram lá, alteraram a data, assinaram por fora, e aí o contrato que se encerrava ali, sem multa, foi para 2030, com multa de todos os vencimentos até lá, o que dava cerca de 30 milhões de reais. Assim, há um entendimento de que o Corinthians não vai pagar, eles vão para a justiça, e na justiça o Corinthians entende que vai conseguir reverter isso. Ok, agora, por que fazer isso? Com qual interesse o Augusto Melo fez isso? É isso que pega, é uma lesão clara ao clube, é só não, como eles responderam, é só não rescindir. Por que vai rescindir se está tudo certo? Como assim? Você ficar preso aos caras, você não pode rescindir porque houve uma decisão de inserir uma multa dessa prestes a deixar o cargo. Qual a intenção de que não aconteça essa rescisão ou que se dificulte essa rescisão? Por que disso? Então é muito esquisito, muito estranho, não tem justificativo, um absurdo, uma lesão clara ao clube. Bom, e é isso, vamos ver. De novo, assim como foi no caso do Memphis, souberam em cima da hora. Quando foram rescindir, foram avisados pela própria empresa de que o Augusto havia assinado um aditivo, porque esse aditivo não está no clube. Olha só que legal. Essa questão da transição e das coisas que foram feitas sem aviso nenhum, que está deixando todo mundo preocupado. Será que tem mais aditivos por aí que ninguém sabe? Enfim, uma situação bem complicada e que bombou essa semana no noticiário, né?
Dois últimos assuntos. Indeferimentos, de novo, tivemos essa semana outras decisões da Justiça indeferindo solicitações para anular o impeachment, anular a votação e tudo mais. E agora uma última esperança, ou a atual esperança do Augusto Melo e os seus advogados, é conseguir uma reconsideração da decisão sobre a implicância de que o Romeu Thoma Júnior apresente a ata da reunião. E há uma esperança de Augusto Melo e companhia de que nesta ata sejam identificados conselheiros que não estavam aptos a votar e que votaram. Né? Há uma ideia de que isso aconteceu e de que, se isso aconteceu, eles vão pedir a nulidade, vão anular tudo. Né? E há um entendimento do outro lado que, mesmo que tenha um outro ali, principalmente se tiver votado a favor do Augusto Melo, que eles não vão anular absolutamente nada. Há um entendimento de que isso é responsabilidade da primeira secretária do Conselho, justamente a Maria Ângela, que tentou assumir o lugar do Romeu Thoma Júnior naquela tentativa de golpe. E ela não avisou absolutamente nada. Ela não passou isso para o presidente do Conselho, não é atribuição dele. Essa é uma defesa, estou dando uma informação, não é uma opinião. É a defesa do Romeu Thoma Júnior se manifestando dessa maneira. E também há uma outra questão. A ata não estava pronta, não estava transcrita ainda. E a ata no Corinthians é sempre aprovada na reunião posterior. A reunião posterior sempre começa com a aprovação da ata da reunião anterior. E nada disso aconteceu. Por isso que a Justiça solicitou e o Romeu Thoma Júnior ainda não apresentou esta ata. E quando ele apresentar, a gente vai ter que entender aí se havia ali alguma irregularidade ou não. Mas, de fato, essa é uma esperança da gestão do Augusto Melo em, mais uma vez, tentar anular tudo que aconteceu nessa questão do impeachment. E a RCE? Bom, o Corinthians pediu ali 30 dias para concluir ali o que precisava concluir, fazer as adaptações necessárias, muito porque o clube ficou parado um tempão por causa dessa briga política. Eu falava sobre isso, o clube está sangrando, está tudo parado, enfim, a Justiça não concedeu. Deu 15 dias para o Corinthians, agora mais precisamente 12, né? Então, Rosália Santoro está à frente disso, com outras pessoas, estão correndo, mas pelo menos o Corinthians teve ali decisões da Justiça favoráveis. Porque teve empresa, Pixbet, Renato Cury, André Cury, perdão, tentando ali acusar fraude, acusar irregularidades, tirar a parte que eles têm a receber da RCE, e a Justiça não concedeu essas autorizações. Nesse ponto foram decisões favoráveis ao Corinthians, mas que está correndo aí, tem um pouquinho mais de 10 dias para resolver a RCE. E é isso, meus amigos. Esse aqui foi o resumão do Salazar, o primeiro resumão do Salazar aqui na Salazar TV, como você viu. Muitas informações, detalhezinhos, bastidores. Além da notícia que vocês já sabem, eu vou sempre tentar aqui trazer algo a mais, um bastidor a mais, detalhes importantes, apurações. E eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês pensam, a opinião de vocês, dúvidas. Mandem suas dúvidas, que a gente vai dar uma olhada, tentar tirar a dúvida de todo mundo. Isso vai ser importante. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, avisa todo mundo. Sabe por quê? Porque no YouTube a gente depende de algumas metas a serem atingidas para a gente começar a poder fazer as lives. Você sabe, no começo no YouTube é assim. Então, quanto antes a gente chegar nas lives, melhor, porque vai facilitar demais essa interação aqui, para tirar dúvida, para responder, para trazer informação. Então, bora lá. Manda aí para os seus amigos, compartilha, se inscreve, curte, faz tudo o que precisa fazer aqui no YouTube para o canal crescer rápido, a gente ter essa oportunidade de trocar uma ideia. E é isso. Primeiro resumão do Salazar, da Salazar TV. Tá entregue. Se cuidem. Aquele abraço.